E no Sempre UFG de hoje vamos conhecer a história da professora Elisa Abraão, da Faculdade de Educação Física e Dança da UFG. Ela é atualmente a coordenadora do curso de licenciatura em dança e se descreve como mulher cis, branca, alta, com cabelos ruivos raspados na lateral, olhos verdes, nariz grande e boca mediana, usa óculos grandes e quadrados na cor vermelha. Bem-vinda, professora. Obrigada. Professora, hoje é dia de conhecer um pouquinho sobre a história, a trajetória da senhora. A senhora é natural de Santa Catarina, mas veio parar aqui no Centro-Oeste, na UFG. Como foi essa trajetória até chegar aqui? Então, eu fiz uma formação inicial, quando eu chego aqui eu era mestre, né? Eu estava num processo de formação, onde eu já tinha passado pela graduação, uma especialização e um mestrado quando eu adentro aqui. Antes de ser professora na UFG, eu fui concursada, fui professora efetiva numa universidade estadual, no Centro-Oeste do Paraná. Então lá era um curso de arte, né? Tem uma outra formatação, porque aqui a gente tem uma formação específica em dança. Lá o professor que vai ministrar aulas na escola, que também era do campo da pedagogia, né? Também da licenciatura, ele já se forma em artes integradas, numa ideia de todas as linguagens artísticas. E eu era professora de dança nessa formação. Então essa foi uma travessia quando eu percebi que eu tinha um desejo de me aprofundar mais e de ficar na especificidade da dança. E aí eu procuro concursos e uma amiga indica que abriria um curso de dança aqui e falou, olha, tem um curso abrindo na UFG, talvez seja interessante, eu venho prestar o concurso. É o momento que eu conheço Goiânia, foi durante o concurso e rapidamente me encantei pelo que a UFG propunha, né? Uma universidade muito grande e muito potente. Então foi uma travessia que passou pelo estado de Santa Catarina e Paraná inicialmente, na minha formação acadêmica, até eu chegar no Cerrado brasileiro. E como foi essa recepção aqui na universidade? Como a UFG marcou, né, a carreira, a vida pessoal da senhora, depois de passar em tantas universidades já? A UFG, ela nos chama, né? Ela tem uma universidade com uma perspectiva política muito bem situada, né? Eu acho que esse é um dos grandes lugares que a UFG me convida, né, a ampliar os horizontes, assim mesmo, de pesquisa, né? Então, quando eu chego na UFG, eu conheço a licenciatura intercultural indígena, né? Já é um lugar para mim, que meu companheiro foi professor substituto, que me amplia muito os horizontes do que pode a universidade e do que é a universidade. Todas as perspectivas de inclusão que a gente presencia como políticas da UFG influenciam diretamente, né, toda a minha travessia também como pesquisadora. E quando eu assumo na universidade, eu sinto a necessidade de procurar mais saberes, né? Quando eu chego, se assinala a necessidade de estudos específicos de alguns teóricos da dança, né? Então eu volto a fazer outra especialização no Rio de Janeiro. Então eu passo a fazer a minha terceira especialização, porque eu sou uma pessoa que gosto realmente de estudar essa relação entre ser professora e aluna, faz parte da minha trajetória, né? Eu estou sempre variando esses lugares. Então eu vou para o Rio de Janeiro fazer uma formação na Faculdade Angel Viana, que é uma faculdade muito importante dentro do Brasil, no campo da dança, assim, né? Angel Viana é uma referência e Klaus Viana também são dois bailarinos que influenciaram o campo das artes no Brasil de forma impactante. Então eu vou também para o Rio de Janeiro estudar depois de chegar na UFG por demandas que o próprio currículo do curso da UFG me demandavam de estudos. E nessa travessia, né, eu vou intercalando relações do que a inclusão me trazia como referência, que eu não uso a palavra inclusão nas minhas pesquisas, mas muito mais assumindo, né, pessoa com deficiência como um campo de saber e as deficiências como um campo de saber, mas eu sei que para o público em geral a palavra inclusão colabora para compreender por onde eu parto, e eu sinto que essa conexão foi fazendo relações pela própria proposta da UFG e pela própria proposta curricular do curso de dança, que quando eu chego já estava formulada, né? A senhora fala um pouquinho sobre isso, né? Esse trabalho que a própria UFG inspirou aí, a senhora vem correndo atrás, vem se especializando. Pode falar um pouquinho mais sobre esses projetos que a senhora desenvolve aqui com pessoas com e sem deficiência? Sim, então, em 2014, eu já professora da UFG, eu tive um AVC, né? E isso me coloca num outro lugar de pesquisadora, porque imagina, né? Eu acabo de fazer uma formação no Rio de Janeiro, que pesquisava especificamente o movimento humano,
e eu me percebo com metade do meu corpo sem movimento por um período. Então isso me lança para um campo de percepção que é tanto pessoal, quanto social, quanto político, né? Então são essas relações que estavam colocadas para mim em 2014. E nesse trilhar da investigação, né, isso vira a tese do meu doutorado, investigar mulheres que tiveram AVC e que são artistas da cena. Então, veja, vai se desdobrando relações que estavam colocadas. E aí eu começo a investigar o que é o movimento. Então, meu próprio corpo é um campo de pesquisa, né, nesse lugar. O meu grupo de pesquisa, existem pessoas com e sem deficiência que fazem parte do coletivo de pesquisa. Então, esses são lugares, né, de escuta e de fala com a diversidade. Para além disso, né, até apareceu aí há pouquinho uma imagem, né, do Grupo Diversos, que é um grupo muito importante, um projeto de extensão coordenado por uma querida colega, a professora Marlene Dornelles, e que tem lá encontros, né, todas as sextas-feiras no CCUFG, no centro da cidade aqui, né, com pessoas com e sem deficiência dançando. E nesse grupo também é um grupo que a imagem que apareceu era eu fazendo uma filmagem, né, de um dos espetáculos que eles produziram. Então esses são lugares que eu sempre estou tentando acionar, né? Por exemplo, eu tenho vários projetos também, hoje coordeno o PIB de dança. Dentro do campo da escola sempre temos pessoas com deficiência também. E esses são lugares, então não é sobre tentar criar um espaço específico onde venham pessoas com deficiência, e sim estar nos lugares sempre com o campo de atenção para as pessoas com deficiência. Eu acho que esse é um lugar de que cada ação que a gente faça em aula, seja em apresentações, seja no campo dos projetos, sempre ter a relação com as pessoas com deficiência junto, né? Garantir a acessibilidade. Essa união, né? Essa Realmente. união. Teve um grande projeto que a gente desenvolveu há um tempo atrás, que foi um projeto de formação no campo somático, né, que se chama Espirais de Experiências, que foi financiado até pelo Estado. E quando a gente fez esse projeto de formação, a gente teve uma diversidade de pessoas procurando e foi um campo muito grande de seleção, e a seleção era pessoas com deficiência tinham prioridades. Então nós tínhamos pessoas cegas, pessoas surdas, pessoas com hemiparesia, com hemidistonia, a gente tinha pessoas autistas, a gente tinha uma diversidade, pessoas... Então assim, era uma diversidade imensa de pessoas, e cada vez que esse projeto tinha suas ações, era um processo formativo para todas as pessoas envolvidas. É um projeto muito lindo, professora. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Muito obrigada por vir aqui compartilhar um pouquinho da sua experiência, desse ambiente novo que é o UFG, que a senhora está, né, aqui. Muito obrigada por estar presente. Eu espero que volte um novo momento, com mais tempo, uma nova oportunidade. Tá joia, muito obrigada.